Olá, que bom que você está aqui. De novo, mais uma aula. Bora aprender, né? Pureza e impureza. Vamos tocar nesse ponto mais uma vez, que é muito importante para que você entenda. Pureza e impureza tem a ver com conexão. Vamos considerar pureza, conexão com a luz, impureza, conexão com a escuridão. O obsessor não vai te conectar com a luz, porque ele está num nível de entendimento de um viciado. É um viciado em energia em um tipo de prática, em um tipo de hábito, em um tipo de vício, seja ele qual for. Não se esqueça que nós vamos colocar aqui um módulo fetiches sexuais e o lado obscuro. É um módulo específico, mas eu vou dar uma pincelada para ele aqui na sequência com vocês. A luz, ela é sutil, ela é leve, é algo suave. A escuridão ela vai densificando, ela é densa. Ela é fechada em um conceito único. Ela não tem amplitude, ela tem territorialismo, mas ela não tem amplitude de comprometimento, de absorver o entorno pela sutileza. Coloca uma coisa na sua cabeça. O bem ele não é impositivo, ele não te impõe a escolher. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio e nos dá as opções. Eu vou para um lado ou vou para o outro. A gente pode considerar bem ou mal, luz e escuridão, da maneira que você considerar. Eu já expliquei que você tem o caminho suave e o caminho denso, e o caminho da justiça, e tem o caminho do meio. Mas para baixo existe uma camada que nós consideramos, nós ocidentais chamamos de demônios ou algo nesse sentido, que é uma classe da criação que precisa de nós ou deste mundo para receber energia. Ele não consegue receber energia direto das fontes primárias. Para isso eles precisam da gente. Ou seja, se Deus fez isso é porque tem uma lógica, tem um processo aí que a gente precisa compreender. Vamos chamar de criação, ela precisa dessa energia e eles são territorialistas. Então, assim, eles querem ampliar o território. Para ampliar o território, eles precisam de energia. Como a energia vem da gente, quanto mais pessoas se densificarem, se impurificarem, mais energia eles têm. É basicamente uma questão de sobrevivência. O que você diria para uma pessoa que está com a sobrevivência em níveis rasos? É inegociável, ela quer e pronto. É assim que funciona. O que nós vamos fazer agora? Bom, como vocês sabem, eu não faço script, então eu deixo a intuição vir e falar o que eu preciso falar. Às vezes eu pareço meio perturbado, me vem alguma informação que eu não tenho certeza se eu posso passar num curso, porque em atendimentos eu posso vazar com mais tranquilidade essa informação sem que nós tenhamos problemas e a gente sabe como funcionam as coisas. Se você quiser se conectar com a pureza, você precisa realmente fazer as coisas que te ensinaram na igreja. Por mais absurdo que pareça, eles têm razão. Por quê? Quando você tem etiqueta para comer, tem disciplina, você está treinando a sua mente a ter controle sobre os seus atos. Quando você come no chão, você está impurificando a sua energia e você vai densificando e se conectando com essas forças. Então, quanto mais bagunçado, menos disciplina, menos hierarquia, menos respeito, mais você se conecta com aquele lado. Nem na nova religião, bom, não quero falar o nome, que tem alguns mandamentos ali deles, é para você se conectar com a tua essência. Não é para você fazer o que você quiser de qualquer jeito. Até ali tem uma hierarquia, até ali tem uma lógica. Você pode escolher o caminho que você quiser. O conhecimento que eu te passo é para você entender que você tem opção. Eu tenho uma obrigação de não me enganar. Isso é algo meu. E inclusive quando eu já conversei com certos seres, eu falava para ele, eu não consigo ver diferente, eu não entendo o engano, eu não entendo esse lado. Eles falaram para mim, eu sei, você não consegue compreender isso. Porque realmente a minha essência não suporta esse tipo de conhecimento mais. É um passo a mais. Não querendo dizer que eu sou o evoluído, muito pelo contrário, mas a minha percepção já está diferenciada nesse sentido. O que eu quero te passar é o seguinte, cuidado a cada segundo. A quem faz tua comida, a quem serve tua comida, na cama que você deita, na rua, os teus objetivos. Vamos supor que você esteja com sobrepeso ou sobrepeso. Se você estiver com isso te incomodando muito, alguma situação vai usar essa porta de entrada te obsediar. É uma negociação fácil, porque você está debilitado. Consegue me entender? Se não conseguir entender, depois me passa a pergunta para eu poder te responder com mais calma
ou numa sessão privada. Quando você tem qualquer debilidade, medo, angústia, revolta, traumas, todos esses são portas de entrada para eles. Vamos supor que você não consegue ver o mundo de uma maneira diferente, além do vício, além de uma situação densa. Vamos supor que você tem algum vício que vai te provocar uma situação de doença, de debilidade e depois a morte. Como você acha que você estará do outro lado? Primeiro, revoltado. Segundo, com aquela matéria ainda te incomodando, você precisa daquela situação. Agora, volta para cá. Quando você recebe essa informação, talvez você tenha pena. E aí você abre a porta. Talvez você ache que você pode ajudar esses seres. Mas para isso existem certos centros especializados, como as igrejas, os centros espíritas, as mesquitas, as sinagogas, os templos em geral, porque tem uma força ali preparada para hospedar estes seres com mais cuidado. Sozinho é muito complicado você ajudar. Então vamos já pôr o ponto. Se você acha que pode dar conta de certos seres desse tipo, esquece, você não vai dar conta, porque eles também estão sendo usados por seres mais inteligentes que eles. E isso é uma cadeia até chegar a você. Você der uma abertura. Hoje eu demorei muito tempo a entender por que os evangélicos tratavam o obsessor, que nada mais é do que nós sem corpo e com muitos vícios, como demônios. A lógica é mais ou menos essa. Eles têm uma certa razão. Porém, são nossos irmãos. Nós temos vontade de ajudá-los, mas você só vai tirar alguém do poço se você souber conhecer o poço e se tiver força para subir dois, você e ele. Nós não temos essas armas. Nós podemos amenizar esse peso, deixar leve, desconectar, deixar leve a nossa subida, mas a subida de dois, talvez a gente não dê conta. Existem práticas ritualísticas que eu vou colocar no módulo lá de proteção para, se usa o termo elevar, para você se elevar, ou seja, sutilizar o teu espírito, tua consciência e ir desconectando dessas forças densas. Quanto mais sutil você está, mais longe da densidade você vai ficar. Para isso, você tem que ter disponibilidade de espírito. Esse espírito tem que estar numa intenção de alcançar níveis diferentes. Lembra da simbologia do desenho que eu fiz? A luz, ela é um caminho, uma espiral para fora. Então ela vai sempre ampliando e ficando mais longe deste mundo. A escuridão é o contrário, você vai ficando mais denso e mais próximo e mais preso. Samsara, roda de Samsara, como você quiser chamar, roda das encarnações. Então, pena é uma porta de entrada violenta. Falta de conhecimento, outra. Preguiça, outra. E aí você vai para os pecados capitais, que nem se fala. Eu continuo esse vídeo posteriormente para ele não ficar muito grande. Pureza e impureza é um tema extremamente importante para você compreender o acesso. Os antigos, como a gente diz, nossos avós, bisavós, tinham um conhecimento que foi se perdendo e eu não sei dizer por que ele se perdeu. Mas eu já ouvia meu avô dizer, não deixe ninguém deitar na sua cama. Hoje eu entendo perfeitamente o que isso significa, essa troca de energia. Você está com uma marca registrada ali. No módulo lá de fetiches sexuais eu vou explicar algumas coisas. Se eu puder falar na hora, se eu for autorizado a falar na hora, eu vou explicar alguma coisa para você que você considera possivelmente normal e que é usado ali como uma invasão, uma troca de fluidos absurda. Depois que você adquire certas visões, começa a ver os seres que estão à tua volta, fica mais difícil, porém você aprende 10 vezes mais rápido. É isso, eu preciso que você entenda esse conceito de pureza e impureza. Porque lá no módulo dos fetiches sexuais, vou precisar bater bastante nesse ponto e te explicar, talvez em detalhes, o que significa certos gestos, certos toques que a gente faz e para onde eles te levam.